Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja tocando todos os corações aqui presentes, encarnados ou não. Então, agradecemos imensamente a Jesus pela oportunidade desse estudo, um estudo conjunto, né? Já que vamos fazê-lo todos juntos, todos nós. E a casa, né, que nos concede essa oportunidade de aprendizagem. Então, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 44 do livro Nosso Lar. E esse capítulo começa com André Luiz pleno internamente. Ele tinha participado de todas as atividades que tinham acontecido no Ministério da Regeneração e estava interiormente alimentado de boas energias, feliz internamente, tinha recebido aquele alimento espiritual que realmente satisfaz a alma. Então, ele estava muito feliz com tudo que ele tinha visto e ouvido, e também por ter conhecido o governador. O governador era uma figura muito querida e muito respeitada, e aí ele teve a oportunidade de conhecer o governador, dirigindo a todos a sua palavra. E só que ele ficou impactado com duas coisas na fala do governador. E assim que houve uma oportunidade de chegar perto de Lísias, que era o grande amigo dele, né, desde o começo da chegada dele em nosso lar, assim que houve oportunidade, ele então foi questionar Lísias, né, sobre as suas dúvidas. Primeiro ele ficou impactado porque o governador disse que precisavam treinar 30.000 voluntários para proteger nosso lar. Gostaria de lembrar a quem não está acompanhando esse estudo sequenciado conosco, que a Terra se encontrava em guerra naquela época. Então, o governador diz da necessidade de treinarem 30.000 voluntários para trabalharem ininterruptamente na proteção de nosso lar, para evitar o assédio, as invasões de irmãos trevosos, espíritos que habitavam as trevas. Esse foi o grande impacto para André Luiz, porque para ele pensou assim, mas então tem mais regiões no plano espiritual que recebe, onde espíritos vivem? Não é só o umbral, que ele já conhecia muito bem por ter estado lá, e aquela colônia amorosa e maravilhosa onde ele estava aprendendo tanto? Não, não era só isso, tinha essa região, e ele queria saber o que isso significava. Que região era essa, o que estava acontecendo lá? Então, nós aprendemos com Lísias que as trevas, ou essa região trevosa, não é uma região que foi criada por Deus para colocar ali espíritos resistentes ao bem. Não. É uma região, um campo de energia que é gerado pelos próprios espíritos, por eles mesmos, pela própria psicosfera, ou seja, pela atmosfera dentro da qual ele vive. Por que ele vive dentro dessa atmosfera? Por causa das suas emoções, de como ele lida, né, na vida, tanto encarnado quanto desencarnado, com as emoções, com os sentimentos. Conforme ele lida com isso, de acordo com aquilo que ele ainda é, que ele ainda se apresenta, ou seja, se ele é um espírito cheio de ódio, de raiva, agressivo, violento, se ele é um espírito dado a vinganças, ele não quer saber do que ele fez, ele quer saber do que fizeram para ele. E ele acha, então, que ele tem o direito de exigir justiça. Eles não acreditam que isso seja uma vingança, mas que é justiça. Então, esses espíritos geram essa atmosfera densa, pesada, dentro da qual eles permanecem.
e ao desencarnar, eles são juntados por essa energia a grupos da mesma natureza. É uma questão energética, não é uma questão de Deus colocar aqui ou lá esse ou aquele. Quem assistiu o começo desse estudo, lembra que André Luiz foi parar no umbral, ele nem sabia como, mas de repente ele estava lá, sofrendo. É diferente umbral e trevas. No umbral, as pessoas estão perdidas, tristes, sofridas, mas elas não têm essa maldade intrínseca, como acontece com os nossos irmãos trevosos. Eles formam em torno dele uma couraça de proteção para não olharem para dentro e enxergar as próprias falhas, as próprias culpas. Então, eles se colocam como quem não sente nada. Mas a gente sabe, pelos estudos, que por trás de toda essa couraça, por trás de todo esse ódio, existe um coração que sofre. Então, enquanto eles não se despertarem para sair dessa condição e desejarem sair dessa condição, eles vão permanecer nesse campo energético ao qual eles se ligaram. Porém, Lísias, ao explicar isso, ele explica também que esses espíritos não permanecem ali para sempre. Eles não estão ali presos, restritos àquele lugar e nunca mais vão poder sair de lá. Pelo contrário, de tempos em tempos, muitos saem. Muitos não aguentam mais aquele sofrimento, mesmo os chefes, porque existe chefe, existe toda uma hierarquia nessa região. Existem até cidades arquitetadas pela mente e pelo pensamento e pela vontade. Da mesma maneira que as edificações de nosso lar foram arquitetadas, também nas trevas isso pode acontecer. O que diverge é a finalidade da edificação, da construção. Bom, nos livros de André Luiz e em outros livros, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, Libertação, existem detalhes sobre esses campos energéticos diferenciados. Eles não são todos iguais. E quem se interessar poderá buscar, então, nesses livros e estudar melhor sobre isso. Deixa eu não me perder aqui. Como é que esses espíritos conseguem sair desses vales trevosos? Eles conseguem, gente, porque a misericórdia divina nunca abandona seus filhos. Então, há postos de socorro instalados dentro das regiões trevosas para atender a mínima ao mínimo desejo de um daqueles irmãos de ser liberto daquela condição. E são verdadeiras caravanas que vão, são trabalhadores extremamente corajosos, realmente treinados para aquela tarefa, mas eles não estão sós. Eles estão sob o comando de uma entidade espiritual de elevadíssima condição espiritual, como, por exemplo, Maria de Nazaré. Então, eles têm, acima de toda essa bravura, esse conhecimento, essa capacitação, eles têm uma confiança irrestrita em quem os comanda. Seja Maria de Nazaré, seja Jesus, porque no capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, vocês poderão encontrar Jesus pessoalmente fazendo esses resgates. Então, Jesus não fica lá paradão, né? Nas bem-aventuranças, lá nos espaços iluminados. Ele dá o exemplo, ele trabalha, ele busca com as próprias mãos irmãozinhos que não conseguiram despertar a própria consciência ainda. Bom, então, como eu disse, esses espíritos não ficam presos nessa região, então eles têm liberdade de ir e vir. E eles saem muitas vezes para perturbar os espíritos no umbral, e eles saem para interagir também com os encarnados na crosta terrestre. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Como é que a gente faz
para não permitir essas conexões com esses espíritos dessa natureza? Bom, Jesus já deu a receita quando ele esteve aqui. Vigiai e orai. Quem que Jesus mandou vigiar? A gente sempre olha para fora, né? Para os outros. Tem que tomar cuidado com quem está fora, tem que tomar cuidado aqui com esse, com aquele, tem que tomar cuidado com tal situação. Mas a primeira pessoa a que Jesus se referiu, que precisa vigiar, é a si mesmo. Nós precisamos vigiar a nós mesmos para não permitir conexões e sintonias que nos farão sofrer. Porque eu já disse que esses espíritos, eles criam uma atmosfera em torno de si, mas não são só eles, nós também. Nós também, conforme nós pensamos, conforme nós sentimos, conforme nós reagimos, que a maioria de nós reage, não age, então nós formamos uma psicosfera em torno de nós. Vocês lembram de um desenho, eu acho que todo mundo lembra, que tinha o Hard, uma hiena, e tinha o Lipe, o leão. O leão era todo positivo, e tinha o Hard, que era uma tristeza. Ele vivia assim, ó dia, ó céus, ó azar. Então, conforme a gente emite essas energias, é essa atmosfera que a gente carrega conosco, a gente chama de psicosfera. E a gente vai se unir a outras atmosferas do mesmo nível, da mesma sintonia. Então, vamos entender um pouquinho o que é a sintonia. Vamos usar um exemplo bem simples. Todo mundo em casa tem televisão, pelo menos a maioria, né? A grande maioria da população tem televisão. Então, hoje é o controle remoto, né? Você clica no controle remoto e entra um canal, e esse canal te oferece um menu, um cardápio da programação que ele tem. Então, você aceita ou não receber aquela programação que ele te dá. Então, de acordo com a programação que você gosta, porque você vai escolher a programação que te faz bem, que você se sente emocionalmente suprido, nutrido, ou intelectualmente também. Então, é uma questão de escolha. A sintonia que você faz com o canal de televisão, com o programa. A televisão é um aparelho geral. Pode ter lá, né, suas diferenças de qualidade, mas é um aparelho geral, e ela te permite essa conexão. Mas quem faz a conexão é aquele que está com o controle remoto na mão, e que aperta, dá o clique lá e assiste a programação que ele quiser. Isto gera uma sintonia com aquilo que ele está assistindo. Não é só televisão, é também as redes sociais, tudo isso que a gente recebe por WhatsApp, etc. Tudo isso faz parte dessa conexão e dessa sintonia. Mas eu estava dizendo que os canais oferecem um menu, um cardápio, que é um alimento, que é o alimento da nossa alma. Então, dizem que abelhas gostam de mel e abutres de podridão. Pensando nisso, não fui eu que inventei, não. Essa frase. Pensando nisso, a gente já começa a vigiar a nós mesmos. Qual é a programação que me satisfaz? Com que eu me sintonizo? O que eu gosto de botar dentro de mim? Que alimento espiritual eu estou absorvendo? Muito bem. Então, se eu estou na conexão de um grande sofrimento, eu estou lá dentro daquele sofrimento, junto com todos os que estão lá sofrendo aquilo. E aí é o problema, né? Porque eu fiquei impactada por uma frase do ministro Benevenuto, no capítulo 43, que ele falando sobre o problema da guerra, né, e o trabalho que eles estavam tendo para acudir o que estava acontecendo com as pessoas na guerra, ele disse assim: os encarnados não nos ajudam,
antes consomem nossas forças. Então, veja bem, dependendo da conexão que eu faço, da sintonia em que eu entro, ao invés de eu ajudar o plano espiritual superior que está aí batalhando para elevar essa humanidade, ajudando Jesus que está no comando geral, se eu me desequilibro por causa desse alimento que eu permito que entre dentro de mim, eu vou dar trabalho. Eu vou ser mais um problema para Jesus, para os amigos espirituais. Então, a questão é, o que eu quero fazer nesse momento? Nós estamos sendo chamados à maturidade espiritual. Já estamos deixando de ser crianças espirituais. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ficar pendurado nas vestimentas de Jesus. Ai, Jesus, me ajuda, me pega no colinho. O que eles estão precisando nesses momentos que nós estamos vivendo, especialmente nesses momentos, é da nossa força, é da nossa ajuda. Mas como? Como que eu vou ajudar? Nossa, a guerra está lá. São mais de 10 guerras no planeta, é bom lembrar. Não são só 2. São mais de 10 guerras. Como que eu vou ajudar? Se você pode ajudar de alguma forma materialmente, ótimo, mas se você não pode, você tem um potencial dentro de si muito grande para ajudar. Então, até aqui, nós falamos bastante sobre o vigiar, mas tem uma parte que é como é que eu vou ajudar? Aí vem a segunda parte da frase de Jesus, vigiai e orai. Joana de Ângeles, no livro Momento de Saúde, ela diz assim que a oração é a ponte maravilhosa que nos liga a Deus, através da qual nós recebemos as forças e as inspirações para solucionar aquilo que nós precisamos. Então, a oração é fundamental para que a gente saia da sintonia da dor, desta conexão com energias doentias. Nós estamos falando mais de doentias hoje, porque o capítulo pede isso. Então, que a gente saia dessa sintonia de dor, de sofrimento, de angústia, que a gente não se torne mais a necessidade de ajuda, mas que a gente seja parte da solução e não do problema. Para ser parte da solução, eu preciso primeiramente pacificar o meu interior, a mim mesmo. Então, se eu começo a vigiar a minha casa mental, a vigiar que tipo de alimento eu boto para dentro de mim, que tipo de alimento eu aceito, se eu não participo desses compartilhamentos desenfreados e principalmente sem noção que acontece aí hoje nos WhatsApp da vida, nas fake news, no Instagram, se eu não participo disso, eu não dissemino o mal. Porque muitas vezes, inadvertidamente, você manda uma mensagem num clique. Você manda uma mensagem falsa, uma mensagem que leva terror, que leva situações dolorosas para uma infinidade de pessoas. Então, Emmanuel, olha, antes de trazer esse livrinho, eu me lembrei também que Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem número 76, ele trabalha com uma frase de Paulo: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, hoje a gente não tem controle. Você manda uma mensagem negativa, de conteúdo mentiroso, sem prestar atenção no que você está fazendo, você está pondo fermento numa massa doentia, podre, que vai fermentar e vai entrar em conexão com mentes na mesma sintonia, gerando uma psicosfera muito difícil no planeta de ser auxiliado pelos mentores espirituais. Então, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, um trechinho que eu separei para vocês, porque é muito claro sobre isso que nós estamos falando.
Ele diz assim: pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, no momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Essa mensagem toda é excelente sobre esse estudo de hoje. Ela se chama Associação, é a mensagem número 8. E ele vai falar exatamente dessas conexões que nós estabelecemos com outras pessoas que nós nem imaginamos, porque é uma necessidade nossa, intrínseca, de sermos aprovados, de termos mais gente com a gente que pense como nós, que haja como nós, que faça como nós. Toda criatura que se droga, ela quer mais gente do lado dela que faça igual a ela, porque isso daí valida a atitude da pessoa, dá a ela uma condição interna de não estou sozinho, então não estou tão errado assim. Então, a gente tem que prestar atenção nas conexões que nós estabelecemos e orar, como eu já introduzi e já falei até uma parte, é aquele momento em que a gente lava a alma, lava os nossos pensamentos, muda de alimento, porque tudo isso que eu falei em termos de sintonia, de conexão, pode ser feito no campo do bem. A gente usa aqui sempre 2 orações, e eu acho que é tempo da gente prestar muita atenção nessas orações. Uma delas diz assim: Jesus, nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E por aí vai. São só 3 versinhos. Mas o que a gente está pedindo aí? Que ele nos dê forças para que a gente ajude a transformar o mundo, então, para que a gente seja parte da solução e não parte do problema. E existe uma outra prece também que nós usamos sempre. Então, gente, para que a gente seja instrumento da paz, é preciso que nós comecemos a pacificar a nós mesmos, aos nossos corações, a nossa mente, escolher melhor o nosso cardápio no dia a dia, tanto nas nossas atividades rotineiras, com os nossos familiares, os nossos queridos, quanto no grande mundo onde hoje a gente consegue interagir instantaneamente. E, pensando nisso, eu trouxe para vocês uma mensagem do Espírito Eros, psicografado pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, e chama-se Enquanto há Paz. Enriquece-te de amor. Sai a semear a luz da esperança, onde se adensa a sombra e se demora o desespero. Abre valas na terra áspera dos corações e sulca o leito dos córregos para que estes espraiem a vida rica de flores e colorida, em luxuriante verdor das margens. Esquece as tuas dores, deixa de lado a amargura, volve a candura, refreia a revolta enquanto há paz. Não te afadigues pensando no mal, conserva o encanto do serviço, o teu fanal junto ao teu irmão. Está decretado que o bem é vida, e a caridade bem vivida é alma da fé. Enquanto a paz dilata a ação da bondade, não relaciones desfavores, nem engodo, nem malogro, nem dolo, nem desamores. Enquanto há paz, sustenta a confiança,
promove a abastança, transforma pântano em jardim, impõe à enfermidade seu fim como tragédia. Acende estrelas na noite sombria, diminui a angústia em cada alma todo dia, e desdobrando bênçãos e calma, evitará as futuras guerras, enquanto há paz. Um dia, o amor vestiu-se de homem, dignificou singelas sementes, honrou as redes do mar, cantou o valor de uma dracma, entreteceu considerações felizes nos rubros entardeceres e pálidos amanheceres. E dando-se, pereceu numa cruz que se faria sublime ponte de luz. No entanto, para que permanecesse a paz, volveu aos homens numa linda madrugada, a fim de que jamais desaparecesse do humano coração a suave e doce presença da paz. Meus irmãos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Muita paz para todos vocês.